Você já percebeu como algumas relações não cansam o corpo, mas esgotam a mente? Você gosta da pessoa, mas vive em alerta. Qualquer silêncio incomoda, qualquer mudança de tom gera dúvida. E por dentro, a pergunta é sempre a mesma: será que eu vou ser deixado? Se você se reconhece nisso, talvez o problema não seja o relacionamento em si, mas um padrão emocional chamado apego ansioso. E essa foi a pergunta de uma paciente minha. O que é apego ansioso e como trabalhar isso? Então hoje eu vou te explicar o que é isso, por que acontece e como começar a trabalhar esse padrão de uma forma prática e plenamente possível. Eu sou a Quitéria Gouveia, eu sou psicóloga e ajudo pessoas a lidarem com a ansiedade, com a síndrome do pensamento acelerado e trabalho gestão da emoção. E eu faço questão de dizer isso logo no início, porque o apego ansioso não vive isolado. Ele caminha lado a lado com a ansiedade e com uma mente que não desacelera. E afinal, o que é apego ansioso? O apego ansioso não é amar demais, não é carência, não é dependência emocional, como muita gente rotula. Apego ansioso é quando o sistema nervoso aprendeu que o vínculo pode acabar a qualquer momento. Então, ele vigia, ele antecipa, ele se prepara para a perda antes mesmo dela acontecer. É como viver emocionalmente em estado de prontidão, em estado de alerta. Não é que a pessoa precise do outro o tempo todo, ela precisa de segurança emocional. O problema é que ela aprendeu a buscar essa segurança do lado de fora, quando na verdade essa segurança precisa ser construída por dentro. E da onde que isso surge? Na maioria das histórias, o apego ansioso se forma muito cedo. Ambientes onde o afeto era imprevisível, às vezes presente, às vezes distante. Não precisa ter havido um abandono explícito. Às vezes foi apenas inconsistência emocional mesmo. E o cérebro aprende uma regra silenciosa: eu preciso me esforçar para não ser deixado. Isso não é fraqueza, é adaptação. E como é que isso aparece na vida adulta? Na vida adulta, esse padrão costuma aparecer assim: medo excessivo de rejeição, necessidade constante de confirmação, dificuldade em lidar com espera, leitura exagerada de sinais, tendência a se anular para manter o vínculo. E aqui eu preciso ser muito clara com você. Apego ansioso não é sobre o outro ir embora, é sobre o medo de ficar sozinha com os próprios sentimentos. E existe aí uma confusão entre amor e ansiedade. Muitas pessoas confundem intensidade com amor, mas a intensidade muitas vezes é só ansiedade em movimento. Amor aproxima, ansiedade acelera. Quando você vive relações sempre intensas, mas raramente tranquilas, vale a pena olhar isso
um pouco mais de cuidado. E qual é o erro mais comum de quem tem apego ansioso? É tentar resolver isso no outro, é responder rápido, é explicar demais, é confirmar sentimentos, é evitar conflitos a qualquer custo. Isso até alivia, só que por alguns minutos. Depois a ansiedade volta e volta maior, porque relacionamento não regula sistema nervoso. Quem regula sistema nervoso é treino emocional. Se esse tipo de explicação está te ajudando a entender melhor os seus padrões emocionais, se inscreve aqui no canal. Se inscrever aqui é uma forma de continuar esse cuidado comigo. Eu falo bastante sobre ansiedade, sobre apego emocional e pensamento acelerado por aqui. E agora vem a parte mais importante. Como começar a trabalhar o apego ansioso de uma forma prática, realista e possível. Não é sobre parar de sentir, é sobre parar de agir automaticamente a partir do medo. Então vamos lá. Dica número 1. Regular o corpo antes de decidir. Antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer mensagem impulsiva, a primeira pergunta não é: o que eu vou dizer? É: meu corpo está regulado agora? Respiração lenta por 2 minutos, sem decidir nada. Corpo em alerta gera decisões muito ruins. Dica número 2. A regra dos 10 minutos. Sentiu urgência? Vontade de cobrar? Vontade de explicar? Vontade de confirmar? Espera 10 minutos. Não é para se punir, mas é para ensinar o cérebro que a ansiedade sobe e também desce sozinha. Isso é reeducação emocional. Dica número 3. Nomear o medo real. Pergunte para você mesmo: o que exatamente eu estou com medo de perder agora? Não é para resolver, é para nomear. Ansiedade sem nome vira pânico. Ansiedade nomeada vira algo manejável. Dica número 4. Fato versus interpretação. Treine separar o que é o fato e o que é a história da minha ansiedade. Exemplo. Fato. A pessoa demorou para responder. Interpretação. Não se importa comigo. Essa separação muda completamente a reação. Dica número 5. Sentir sem se abandonar. Você pode validar o que você sente sem agir impulsivamente. Sentir medo não obriga a agir por medo. Esse é um dos maiores aprendizados emocionais para quem tem apego ansioso. E qual é a conexão da ansiedade e do pensamento acelerado? Você percebe como o apego ansioso está ligado ao pensamento acelerado? A mente vai longe, cria cenários, antecipa perdas, constrói diálogos que nunca aconteceram. Quando a ansiedade diminui, o apego também se reorganiza. Segurança emocional se constrói de dentro para fora. E tudo isso que eu estou te explicando aqui, regulação emocional, manejo da ansiedade, treino do pensamento, é exatamente o que eu aprofundo no meu programa Cérebro em Modo Silencioso. Não como uma promessa rápida, mas como um processo estruturado para quem quer parar de viver em alerta emocional. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero que você saiba de algo muito importante. Apego ansioso não é defeito, é um padrão aprendido. E tudo o que é aprendido pode ser ressignificado. Você não precisa nem deve amar menos. Você só precisa
aprender a não se perder de si para manter o outro com você. E isso é possível com consciência, com treino, com apoio. Não é sobre parar de sentir, é sobre aprender a se regular antes de agir. E se esse conteúdo fez sentido para você, fica aqui comigo. A gente segue construindo segurança emocional juntos.